Olá pessoal, nossa aula hoje é sobre ecologia. Vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos da ecologia. Mas o que é ecologia, né? Na biologia, à medida que os conhecimentos foram sendo ampliados com o avanço da ciência, nós aos poucos fomos construindo o que nós chamamos de espectro biológico. O que é isso, né? Bom, a menor unidade que forma um ser vivo, qualquer ser vivo, é a célula. Então, a célula é chamada a unidade básica de formação da vida, né? Quando um organismo é pluricelular, né, quando um ser vivo é pluricelular, ele é formado por várias células. Existem seres unicelulares, como, por exemplo, as bactérias, os protozoários, e existem seres pluricelulares, como, por exemplo, os animais e as plantas que a gente conhece. Esses seres pluricelulares, formados por mais de uma célula, quando essas células se juntam, elas se organizam para funções específicas. E aí nós temos no organismo animal 4 tipos daquilo que nós chamamos de tecidos. Então as células formam tecidos: tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso e tecido epitelial. Ok? Muscular, conjuntivo, nervoso e epitelial. Ah, professor, mas onde é que está o tecido ósseo? Onde é que está o tecido cartilaginoso? São todos variantes de tecido conjuntivo. Teremos uma aula depois para estudar isso aí lá no 2º ano, tá bem? E os tecidos, então, eles se organizam, 2 ou mais tecidos, para formar um órgão. Por exemplo, no nosso slide aqui, observem aqui, o osso é um órgão, assim como o coração é um órgão, assim como o fígado. E os órgãos, então, são formados por 2 ou mais tipos de tecidos. O osso, por exemplo, é formado de tecido ósseo. Cuidado, não confunda. Osso é órgão. Tecido ósseo é um tipo de tecido que forma o osso. Mas o osso não é formado unicamente de tecido ósseo, ele é formado também de tecido conjuntivo. E os ossos, junto com as articulações, com os tendões, vão formar o sistema. Então, o organismo, seja ele qual for, organismo animal ou vegetal, ele é formado por esse espectro, né? Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Se a gente pegar uma célula, dá até para ir em porções menores, né? A célula é formada por organelas ou organoides celulares, que são formados por moléculas, que são formadas por átomos, e hoje a gente sabe até que existem partículas subatômicas. Tá bem? Ok. E a ecologia, professor? Onde é que está essa história? Então, a ecologia começa daqui para frente. A ecologia é uma ciência, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que vai estudar o organismo, mas não ele sozinho, ele se relacionando com outros seres dentro do seu ambiente. Então, a ecologia parte de organismo e vai chegar no planeta como um todo, que nós damos o nome de biosfera. Então, ecologia é uma ciência. É uma sub-área da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o seu meio ambiente. Ok? Bom, então, partindo lá do organismo, quando esses organismos se juntam dentro de grupos da mesma espécie, forma aquilo que nós chamamos de população. Então, a espécie humana é uma população. O grupo de cavalos é uma população. O grupo de uma determinada espécie de formigas é uma população. E assim vai. Tá bem? A população, então, é formada por grupos de indivíduos da mesma espécie. Cabe aqui uma pergunta. O que é uma espécie? O que precisa ter para ser da mesma espécie? Hoje existe a tecnologia da biologia molecular que permite analisar os genes, analisar o DNA, comparar a estrutura genética. Mas até pouco tempo atrás não tínhamos isso. E como é que a gente determinava o que é da mesma espécie? Uma das maneiras de fazer isso é observar o cruzamento. Se 2 indivíduos cruzados deixarem descendentes que são férteis e que por sua vez cruzados darão outros descendentes, esses indivíduos são da mesma espécie. Mas se eles forem cruzados e deixarem descendentes estéreis ou não formar nenhum descendente, não for possível o cruzamento nunca desses seres, eles não são da mesma espécie. Por exemplo, a égua cruza com o cavalo e dá um cavalinho, dá uma égua que vai dar outra égua, outro cavalinho.
O jumento cruza com a jumenta, né? O jumento fêmea, que vai dar vários jumentinhos. Mas quando é possível cruzar a égua com o jumento? Só que o que nasce é um burro ou uma mula que são estéreis, ou seja, elas não dão continuidade à espécie, o que me permite afirmar que a égua e o jumento são de espécies diferentes. E esse ser que se forma, que não é nem égua nem jumento, e não consegue se reproduzir, é o que nós damos o nome de híbrido. Forma-se um híbrido. Tá bem? Muito bem. Então, partindo do organismo, né, que se juntando formam as populações, lembrando que populações são conjunto de organismos da mesma espécie, essas populações não vivem sozinhas, elas interagem com outras populações. E quando eu tenho mais de uma população interagindo, eu passo a ter uma comunidade. Observe que o termo comunidade usado em biologia é um pouco diferente do que se utiliza normalmente o termo comunidade em sociologia. Se eu tiver um grupamento de humanos, né, convivendo, é comum em sociologia dizermos que elas vivem em comunidade. Mas para a biologia está errado. Para a biologia, comunidade representa o grupamento de populações diferentes. Só a população humana é a população, não é uma comunidade. Cuidado com esses termos, tá bem? E as comunidades, pensem num determinado local, quantas espécies diferentes podem existir, elas interagem dentro de um determinado espaço que é compreendido pelos seres vivos, mais a parte não viva do planeta. Seriam chamados de fatores bióticos, vida, seres vivos, e os fatores abióticos. Então a relação entre os fatores abióticos e fatores bióticos compõe um ecossistema. Ok? E todos os ecossistemas existentes no planeta vão formar o próprio planeta, que é a biosfera. Vamos parar um pouquinho para falar, para melhorar esse conceito de ecossistema, né? Porque ele é muito utilizado, é muito comum. O que é o ecossistema, então? O ecossistema é sempre formado pelos fatores abióticos não vivos e pelos fatores bióticos vivos. Mas, vamos pensar, por exemplo, se eu tiver um aquário, e se eu tiver lá água e um peixinho lá dentro, eu tenho os fatores abióticos? Tenho. Qual é o fator abiótico nesse caso? A água, o ar que está diluído. Eu posso colocar no fundo do aquário um pouquinho de pedra. É fator abiótico. E qual é o fator biótico? O peixe. Mas eu posso dizer que existe um ecossistema aí? Não. Por quê? Porque o peixe não sobreviveria muito tempo nesse local. Para ser um ecossistema, é necessário que ocorra um equilíbrio, um sistema que se autossustenta por algum tempo. Talvez um aquário bem estruturado, com muitas plantas, com diversos organismos, pudesse sobreviver durante algum tempo. Seria um ecossistema frágil, mas um ecossistema. Um lago é um ecossistema, né? Um rio é um ecossistema, uma mata é um ecossistema. Tá bem? Agora, quando os ecossistemas ocupam grandes extensões, grandes áreas, né? E que apresenta uma característica sempre semelhante, né? Com vegetação, fauna, solo clímica muito característico, é o que nós chamamos então de bioma. Então, o Brasil tem alguns biomas importantes: o Cerrado, a Mata Atlântica, a Amazônia. São grandes ecossistemas de grande extensão e recebem então o nome de bioma. Ok? Claro, o conceito de ecossistema, fatores abióticos mais fatores bióticos. E esse ecossistema, então, para ele poder existir, tem que existir alguns componentes básicos. Vamos pensar nos componentes bióticos, tá bem? Os componentes abióticos seria ar, água, solo, luminosidade. E os abióticos são os seres vivos. E esses seres podem ser enquadrados dentro de grupos, tá bem? Os grupos que compõem os fatores bióticos são os produtores. O produtor é aquele que faz fotossíntese, que coloca a energia, a alimentação no ciclo, né? Então são os produtores, basicamente as plantas, mas podem ser bactérias fotossintetizantes também, tá bem? Os consumidores são aqueles que se alimentam de outros seres. Os consumidores que se alimentam de plantas são chamados consumidores primários.
os consumidores que se alimentam dos primários são secundários, e assim sucessivamente. Vocês terão em seguida, com a professora Thais, na próxima aula, teia e cadeia alimentar, tá bem? E todos esses seres, quando morrem, sofrem a decomposição pelos fungos e pelas bactérias. Certo? Então o conceito de ecossistema é muito importante. Restam ainda apenas 2 conceitos importantes para a gente conversar. O conceito de habitat. Uma população escolhe pela sua necessidade um local para viver. É o seu habitat. E dentro desse habitat, ela tem um modo de viver. Ela tem um papel. Ela se relaciona com alguns outros seres. Ela se posiciona de uma certa forma naquele ambiente. Então, o modo como o ser vivo vive ali, as relações que eles estabelecem, nós dizemos até que é a profissão que o ser vivo tem no ambiente. Olha lá, profissão, né? O que é profissão? Profissão é o que o cara faz, não é isso? Profissão são as relações que ele estabelece. Então, a isso nós chamamos de nicho. Preste atenção, 2 indivíduos podem ter o mesmo habitat, podem ocupar o mesmo habitat, desde que eles ocupem de modo diferente, ou seja, desde que eles tenham nichos ecológicos diferentes, porque se eles ocuparem o mesmo nicho, eles competem. Então, podem haver um único habitat para 2 populações, desde que cada população ocupe o seu nicho ecológico. Tá bem, pessoal? Esses são os conceitos iniciais da ecologia. Espero que vocês tenham compreendido. Façam agora os exercícios de fixação, são poucos, e em seguida na próxima aula nós damos continuidade. Tá bem? Um abraço a todos, até a próxima.